Olá, amigos! Juntos mais uma vez para mais um estudo da lição. E a nossa lição hoje tem como título Idolatria Prevalecente. Porém, antes de avançarmos, falemos com Deus. Querido Deus e eterno Pai, ilumina a nossa mente, conceda-nos sabedoria e entendimento da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, amigos, Gênesis 34, versos 30 e 31, Jacó, ele reclama com Simeão e com Levi pelo que fizeram aos homens de Siquém. Eles, com a ação de matarem os homens de Siquém, tornou Jacó e o seu clã odioso aos olhos das cidades circunvizinhas. E havia o perigo das cidades circunvizinhas se levantarem contra o clã de Jacó e os feri-lo. Mas aqui nós vemos algo interessante. Sempre no momento de angústia, Deus se manifesta para com os seus. E Deus, no versículo 1 do capítulo 35, fala a Jacó. E olha só o que o Senhor diz a Jacó neste verso. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Senhor que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Interessante que Deus, ele orienta Jacó a voltar a Betel. Betel foi aquele local onde Jacó, em sonhos, teve a visão da escada que tocava a terra e o céu. A escada representa Cristo. Foi a visão da graça, onde Deus fez promessa de estar com ele. Deus, ele orienta Jacó a voltar a Betel. Betel era antes conhecida como Luz, e o nome Betel, casa de Deus. Ele orienta a voltar à casa de Deus, ele erigir um altar e adorar ao Senhor. Percebe? Nós precisamos sempre manter constantemente uma ligação com o Senhor através da adoração. Pois mesmo num mundo tão conturbado, onde tantas provações temos que enfrentar, é estando na presença de Deus que temos resiliência, que temos forças para enfrentar os problemas, as lutas, os desafios. E olha só que interessante, nos versos seguintes, os versos 2, 3, nós vamos encontrar Jacó orientando o povo, orientando-os da sua casa a remover os deuses estranhos e a mudar as vestes. Uma purificação tinha que ser feita para ir à presença de Deus em Betel. E sabe, o povo, eles aderiram à exortação de Jacó. E realmente vemos ali no versículo seguinte, que eles tiraram realmente os deuses estranhos. Aqui diz no versículo 4, então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros e todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Eles removeram o obstáculo que impedia o relacionamento deles com Deus. Eles fizeram conforme orientado. E a consequência de obedecer a Deus, olha só o que diz, versículo 5: e tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. A proteção veio, a bênção veio, o alívio veio, o livramento veio. Por quê? Porque eles foram adorar. E antes, essa adoração foi precedida por uma busca em se alinhar com a vontade de Deus, em remover aquilo que impedia. Eu não sei o que impede você
de renovar a sua aliança com Deus. Talvez seja algo que esteja no coração, que precisa ser removido, na mente, um hábito, ou até mesmo um ídolo, eu não sei, seja lá qual for aquilo o que interfere o seu relacionamento com Deus, entenda, vale a pena você abrir mão de qualquer coisa para se manter conectado com Deus. O texto mostra ali, nos versos seguintes, que Deus ele renova a aliança com Jacó. Deus aparece a Jacó, confirma o nome Israel, realmente confirma a nova identidade do patriarca e renova a aliança que havia feito a Abraão e a Isaac, ela é mais uma vez renovada com Jacó. E interessante que no versículo 10, né, e no versículo 12 nós vemos aí Deus falando da, da nação escolhida, Deus falando das nações, Deus fala sobre a linhagem de onde viria o Messias, Deus fala das outras, as demais tribos, Deus fala de Judá, né, de uma certa forma, Deus fala das demais tribos, Judá porque o Messias viria de Judá, Deus fala sobre a terra, Deus renova a sua aliança. Deus fez promessas e Deus cumpriu com suas promessas. Mas, assim como na aliança tem duas partes, nós precisamos cumprir com a nossa parte dentro dessa aliança. E Mateus 6, versículo 33, a Bíblia diz, né, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe e que você esteja sempre disposto a se alinhar com a vontade de Deus e permaneça sempre dentro da aliança, porque as promessas do Senhor não falham. Forte abraço e até a próxima.